Show de bola. Pode iniciar, irmão? Pode sim, Bruno, viu? Deus abençoe, irmão. Beleza, então. Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui é o Bruno, né? A gente vai seguir aí com o nosso primeiro congresso da Audiba. Tá, mudou o slide? Aí, beleza. O tema é evangelismo. Eu vou estar tratando de 3 motivos para começarmos a praticar o evangelho. E me apresentar rapidamente aqui, né? Não quero tomar o tempo. Sobre no Chagas, eu sou da Igreja de Cristo, aqui de Campinas, né? Congregação Ouro Verde. Aqui em Campinas tem cerca de 8 congregações, né? Eu pertenço à do Ouro Verde e creio que os irmãos também, a grande maioria são da Igreja de Cristo, né? E os demais também, irmãos em Cristo aí, que todos sejam, sintam à vontade aí assistir, tá vendo o conteúdo que eu vou estar trazendo aqui. Eu vou trazer 3 motivos, né? E o primeiro deles, que eu vejo como... Tem vários motivos, lógico, né? Para motivar as pessoas a evangelizar, motivar o cristão a praticar o evangelismo. A primeira delas, né? Eu acho que eu considero aqui seria que é uma ordem divina. Ou seja, não é algo que é sugestionável por Deus, né? Algo que aqui ele deixou como assim, se você quiser, meu filho, você faz, se você quiser, você não faz, né? Nós vamos encontrar, por algumas vezes na Bíblia, uma ordenança do próprio Deus, né? Ordenança divina para que nós evangelizemos, que nós propagamos o verdadeiro evangelho, que nós propagamos o amor de Cristo Jesus, né? Então, não é algo que seja optante, né? Algo que você, se der, eu faço, né? Ou algo que você deva procrastinar de forma alguma, né? Você, como um bom servo, você, como um bom filho, você vai evangelizar, né? Eu vou utilizar algumas passagens aqui da Bíblia, né? Geralmente eu uso a versão da Almeida Corrigida Fiel, eles eu migro para NVI, depende do texto, né? Umas eu acho melhor na CF, outras eu acho melhor na NVI, né? Então, mas vai estar o texto, você precisa acompanhar, talvez a Bíblia de vocês vai estar um pouquinho diferente, né? Mas isso, o sentido é um só, né? É a solo scripto, e todos vamos compreender aqui. Eu vou estar lendo e comentando cada uma das passagens para a gente entender por que que é uma ordem divina, né? Então, que quiserem acompanhar aqui no slide ou quiserem abrir as suas Bíblias, né? Vou iniciar com Efésios capítulo 1, versículo 18 a 21. Diz o seguinte, amados: tendo iluminados os vossos olhos de entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, citando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, né? O que acontece? Quando você tem os seus olhos iluminados pela palavra, quando você tem a compreensão... Irmão Bruno, eu compreendi o Evangelho, eu compreendi a graça de Deus, eu compreendi o chamado geral que Deus tem para a minha vida, né? Quando você compreender isso, né, que você sabe a esperança que você é chamado, meus amados, existe um chamado que é geral, ou seja, onde todos são convidados ali para poder fazer parte, né, dessa família de Cristo. Então, depois, eu não vou entrar nesse ponto, mas também tem um chamado particular ali, mas de fato, a esperança da vocação, que é
ser parte do reino, né, e divulgar esse reino, transmitir essa mensagem, né, é dada àquele que tem a compreensão, o entendimento, né? E quem trouxe essa vocação? Quem que te convoca? Quem te chamou, né? Lembrando que o chamado, meus amados, aqui a pessoa é Cristo, né? Foi manifestado nele por meio da cruz. O chamado que Cristo tem, meus irmãos, ele é superior, ele é maior do que qualquer outro chamado, qualquer outra vocação. Ah, mas irmão Bruno, eu sou bom nisso aqui e tal. Ok, mas o chamado que Jesus tem para a sua vida, de você levar o evangelho, levar o amor dele, é maior do que todos, né? Maior do que qualquer outro chamado, né? Porque grande é o poder de Deus sobre aquele que crê nele, sobre aquele que tem o seu entendimento iluminado pela palavra de Deus, né? E como nós sabemos, acima de tudo, do principado, do poder, da potestade, né? Aquele o qual ele tem o nome sobre todo nome é Cristo, né? Então, se sua vocação, se seu entendimento converge em Cristo na cruz, pronto, né? Você já está aí convocado por Cristo a fazer o quê? A pregar esse evangelho, a praticar o evangelismo, a fazer isso, meus amados, seja na sua casa, para quem ainda não tem a família toda convertida, no seu trabalho, na sua vizinhança, na faculdade, eu não sei, né? Mas você tem que ser um cristão ativo, um cristão prontamente, né, habilitado a estar levando esse evangelho à frente, né? Como eu estou comentando, um dos primeiros motivos que eu vejo para te motivar, né, a levar essa mensagem é que é uma ordem divina, né? Quando a gente lembra dessa ordem divina aqui, já vem na sua mente facilmente, né? Marcos 16:15, né? E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem acompanha bastante aí esses eventos missionários, acompanha bastante esse tipo de conteúdo, né? Gera uma discussão ali com relação, né, a essa palavra id, né? Essa palavra que está no particípio. Vão dizer, ah, mas não é id, é indo, tendo ido, né? Como é que fica isso? Porque se é tendo ido, eu tenho que ir ao longo da minha caminhada pregando o evangelho. Mas vão dizer, não, mas está no imperativo, né? Essa palavra id, né? ela, ela é um particípio auristo, né? Ou seja, ela pode ser tratada como ela fosse um adjunto adverbial, modifica o nome, né? Ou adjunto adjetival, que modifica o verbo, né? Isso traz essa confusão do de tendo ido, né? Para quem gosta um pouco mais de grego, aprofunda um pouco mais, vai ser mais assertivo, vai dizer, olha, essa palavra id aqui é um particípio circunstancial atendente, ou seja, ele vai atender a coordenação do verbo pregar. Logo, se o verbo pregar está no imperativo, como fosse uma ordem, o id também atende, né? Ele coordena isso, né? A gente chama isso de upper participle, né? Ou seja, ele faz uma função de um background, né? Ou seja, ele acompanha se o pregar é ali, né? Como no grego é nítido que está no imperativo, como fosse uma ordem, o id também ele traz consigo essa característica, né? Então, a ideia de tendo ido ou indo, uma ideia tipo assim que você está ainda numa condução e não uma ordem, né? Quando a gente vai no grego um pouco mais aprofundado ali, fica claro, né, que é um particípio, né, circunstancial atendente, ou seja, ele vai ali coordenar de acordo com o verbo pregar, né? Então, é ide mesmo, né? Mas sabe o que eu acho interessante, meus amados? Porque Marcos ali, eu acho que ele não prestou muita atenção quando ele ouviu isso, né? Talvez ali quando Cristo estava ministrando. Eu creio que Mateus estava mais atento nisso. E por que disso, né? Vamos lá em Mateus. Meus amados, é Mateus 28:19. Olha que interessante, meus amados, né? São passagens que são concordantes, né? Ou seja, né? O contexto ali concorda com o contexto de Mateus 28, né? Olha assim, ó. Portanto, ide fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenha mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, né? Então, Mateus 28:19-20. Por que eu acho que Mateus estava mais atento? Porque o que Mateus fala? Portanto, o id, né? O id vai ter a mesma questão lá de Marcos 16, né? Ah, é um particípio. Ah, mas é id indo.
Beleza, né? Não vamos entrar aqui na questão da gramática grega. Mas olha que interessante. Tendo ido ou indo, mas vá, de fato, né? Faça o quê? Discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Por que disso, né? Por que eu falo que Mateus estava mais atento ali, quando ele aprendeu isso diretamente de Cristo? Fazer discípulos. Por que, meus amados, né? Hoje em dia, meus irmãos, é muito mais prático, né? Vou dizer, essa é a palavra. É muito mais fácil eu pegar a pessoa ali, trago ela para o contexto cristão, correto? Eu falo para ela do Evangelho, amor de Cristo, Cristo é a cruz, correto? Batizo ela, né, em nome do Pai, do Filho, batismo por imersão, batismo bíblico ali, correto? Mas ali eu deixo ela como membro. Eu deixo ela criando uma dependência de mim, correto? O que mais tem, meus amados, infelizmente, nas iluminações é o quê? Né? São membros e não discípulos. Por que Mateus dá essa ênfase? Ó, você vai ide e você faz discípulos, né? O ide é pregar o evangelho. Por que disso, né? Queridos amados, quando a pessoa ela se torna um discípulo, ela consegue ter condições do quê? De fazer um outro discípulo. Ou seja, ela vai ter ali, ela vai ter a oportunidade de fazer o id dela. Porque você que aprendeu, você que dominou bem, pô, Bruno, eu conheço bem o evangelho, eu tenho um pouco de desenvoltura ali para falar, correto? Né? Eu já me considero ali um discípulo de Cristo, ou seja, você tem que dar condições para essa pessoa que você conduziu ela até o reino de Deus, do que dela ter a maturidade, dela poder fazer o ID dela. E ela fazendo o ID dela, consegue fazer outro discípulo. Passa ali o conteúdo, ali o conhecimento que você tem, a sua experiência, correto? A pessoa aprende, né? Ela vai criando sua maturidade ao longo da caminhada dela, para o quê? Para que ela consiga passar isso à frente. Infelizmente, meus irmãos, o fato disso não ocorrer, né? O fato de você não ensinar a pessoa a guardar todas as coisas, ou seja, guardar a sã doutrina, guardar o evangelho, né? Aquilo que foi confiado a você, que você recebeu, né, por meio de algum irmão que foi discípulo e ele te conduziu, né, ao caminho correto, te orientou, né? Não que ele vai traçar o caminho por você, né? Porque essa caminhada ela acaba sendo em boa parte individual, né? Sabemos que tem que ter a comunhão, mas ele te mostrou o caminho, olha, né, para você continuar firme em Cristo e permanecer nessa fé, a Bíblia ensina isso, isso e isso, né? Essa é a forma que nós temos conduzido e que se você optar, se você escolher, né, quiser permanecer, o caminho é esse é o caminho no qual a palavra, que é o manual de vida aqui na Terra, está dizendo, né? E olha o que eu acho mais interessante, olha a cuidado de Deus, né? Porque que o amor dele é tão grande. Eis que estou convosco todos os dias. Meu irmão, não dá para você ficar na sua zona de conforto, né? Para você não ser motivado a pregar o evangelho, porque, poxa, eu não sei, irmão Bruno, eu não consigo, eu não sei o que falar. Meu irmão, dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, um Deus pleno, irmão, habita em você, que te dá condições para que você conduza, que você fale. Meus amados, né? Você não está sozinho, meus irmãos. Jesus, quando ele subiu assunto ao céu, ele deixou o Espírito de Deus habita em você, ou seja, ele vai estar contigo, meu amado irmão, todos os dias. Vai te dar condições, vai tirar a timidez, vai colocar palavras em sua boca para que você conduza o amor de Cristo a todos no qual Deus colocar diante de você. Como eu comentei, meus irmãos, na atualidade aqui, né, eu falo na igreja, no cristianismo de modo geral, vou falar do Brasil, né, não vou abordar muito ali a América do Norte, a Europa, mas no Brasil, meus irmãos, temos o seguinte, temos igrejas cheias de pessoas, mas que estão vazias diante de Deus. Por quê? Só são conduzidas, só são batizados ali. É feito um batismo de rebanho, correto? Marca uma data ali junto aquele pessoal, batiza, mas não tem o que eu chamo de pós-batismo. Não tem esse processo discipulado de você fazer com que aquela pessoa ali recém-convertida, que ela se torne um discípulo, que ela crie maturidade, que ela aprenda, se aprofunde, que ela goste do evangelho, que não tenha vergonha disso, que ela consiga conduzir, meus irmãos, a família dela, os amigos dela. Meus amados, é essa a forma que Deus estabeleceu para que nós conduzíssemos o evangelho, para que nós estivéssemos motivados nisso. Você vai fazer o ID, você vai pregar o evangelho, vai batizar, né?
e você vai fazer discípulos. Não para que as pessoas dependam de você, mas de forma alguma, correto? Nós dependemos de Cristo, ou seja, meu irmão, não seja um obstáculo dessa pessoa, correto? Passe todo o conhecimento que você tem, a sua experiência, o seu acerto, o seu erro, dê condições para que ela consiga fazer o ID dela, né? Ou seja, amados, dê condições para isso, né? Discipule essa pessoa, né? Eu falo que a gente tem que fazer o ID integralmente, correto? Meus irmãos, não acaba ali no batismo. Tem um processo pós-batismo, tem um discipulado, tem que você criar meios ali para que aquela pessoa ali consiga se aprofundar no conhecimento bíblico e que ela seja encaminhada à maturidade. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que a pessoa que passa por esse processo de pós-batismo, que ela é discipulada, meus irmãos, ela vai sair um cristão firme, um cristão ali que vai saber fazer boas escolhas, que vai entender que a comunhão, que está próximo com os irmãos, se faz necessário, vai entender a importância da adoração a Deus, a importância do culto, a importância de cada estudo bíblico, de cada reunião. Isso vai transformar a vida dela, meus irmãos, correto? Ou seja, né? Todos nós que estamos no corpo ali, meus irmãos, somos responsáveis por aquele que é introduzido por Deus, porque a gente sabemos que um planta, o outro rega, e o crescimento quem dá é o Pai. Não dá, meus irmãos, para você estacionar nesse processo, né? Ah, não, batizou ali, irmão, tá tranquilo, tá salvo. Meus irmãos, né? Se a pessoa, irmão, ela não se enraizar ali, irmão, não criar laços, né, com o corpo, não criar laços com o Cristo, não ter profundidade no conhecimento bíblico, meus irmãos, é uma presa fácil para o adversário, irmãos. Os irmãos sabem bem disso, né? Então, da mesma forma que você cuida do que são seus, talvez ali de sua família, talvez ali de quem você goste, meus irmãos, tenha esse cuidado de fazer esse ID, meus irmãos, de forma integral, correto? Faça discípulos, meu irmão. Ah, irmão Bruno, mas eu não tenho tanto conhecimento bíblico, não tenho capacidade. Meu irmão, você sabe evangelizar. Fala do seu testemunho, fala quem é Cristo para você, correto? Aquela pessoa. Meus irmãos, você está pregando evangelho ali. Quando você fala do amor dele e você transmite esse amor, meu irmão, isso é evangelho. O evangelho de Cristo se resume em amor, correto? E a capacidade, meu irmão, Deus vai te dar. Não tenha dúvida disso. Pois como a gente viu, né? Ele vai estar contigo, meu irmão, todos os dias até a consumação dos séculos. Até quando você tiver com a sua salvação garantida ali, irmãos, quando você tiver assunto ao céu como a igreja, meus irmãos, Deus vai estar contigo, né? Portanto, não dá, meus amados, para ter medo, não dá, meus irmãos, para ter receio, com mais, meus amados, ficar na defensiva, meus irmãos, né? Lembre-se, irmãos, que a gente teve ali uma questão se o id é indo ou não, mas de fato, meus amados, o id não é vinde. Eu sei que pela misericórdia de Deus, ele conduz pessoas até você, porque o Pai é misericordioso, né? O Pai, ele dá uma forcinha ali, meus irmãos, mas entenda, o seu papel é de ir, de você ir até a pessoa, até aquela pessoa ali do seu vizinho, até o seu parente, até aquele colaborador que trabalha com você ali. Não sei, meus irmãos, mas faça o ir, irmão. Nada de ficar na zona de conforto. Deus te deu condições, Deus te deu um livro maravilhoso e conservado, com a sua palavra inerrante, meus irmãos. Existem condições para que você faça mesmo. Portanto, né? Se motive. Isso é uma ordem de Deus. A gente vai estar comentando um pouco disso mais no final da palestra aqui, mas entenda isso, coração. Deus ordenou que nós fizéssemos o ID, pregássemos o evangelho, fazêssemos discípulos, correto? Batizando, né, aqueles que aceitarem, né? Lembrando, meus irmãos, que eu lembro que no começo, quando eu comecei o trabalho de evangelismo, irmãos, eu fiquei muito frustrado, né? Por quê? Porque eu estudei a Bíblia com um monte de gente. Naquela época, ela era época da pandemia, tudo isolado, e fazia por vídeo, aquilo lá, e eu vi que as pessoas, poucas aceitaram, né? E eu falei, poxa vida, será que o problema está comigo? Será que eu que não estou sabendo conduzir? Eu que não tô falando da verdade, né? Aí o irmão, né, mais experiente que eu, falou, não, irmão Bruno, calma aí, fica tranquilo, né? A semente que está plantando é verdadeira, é boa, correto? Às vezes o solo que não está bom, né?
Mas não fique perturbado se você evangelizou ali, se você lançou a semente e não deu fruto, meu irmão. Talvez aquela semente ali nem vai você que vai ver ela brotando, talvez vai ser lá na frente, talvez vai ser um outro irmão, vai ser talvez um outro corpo, meus amados. Mas não deixe de plantar semente, não deixe de falar do amor de Cristo que ele tem por você na sua vida, deixe de falar da transformação que ele fez por você, né? E se você vê o fruto daquela semente ali, glória a Deus. Se você não vê, glória a Deus também. O nosso papel, meus amados, é evangelizar, né? Se você tem esse amor dentro de você, evangelize, né? O segundo motivo que eu coloco aqui, como eu comentei, tem vários, né? Mas eu coloco é um ato de amor, meus irmãos, né? Tenha isso em mente. Evangelizar é um ato de amor. Olha que interessante, ó, em Efésios 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. Estando nós ainda mortos nas ofensas, nos ficou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, meus irmãos. Ou seja, né? Nem sempre, talvez ali quem é de berço cristão, mas eu vou falar de mim que, né, rebentei nesse mundo aí. Deus ele agiu de tanta misericórdia comigo, de tanto amor, né, que ele me amou, que ele me resgatou, meus irmãos, né? Ele me amava quando eu ainda estava morto, estava ali no mundo caído, né, dando cabeçada ali, né, ofendendo, né, a Cristo, porque se você rejeita o evangelho, se rejeitar a Cristo, você rejeita o próprio Deus, né? Isso são coisas que estão interligadas ali. Mesmo assim, ele ama, correto? Ou seja, aquela pessoa que ainda não está, meus amados, em Cristo Jesus, ela ainda não se entregou à sua vida ali, meus irmãos. Deus ama ela imensamente, né? E ele sabe, e você sabe que a misericórdia dele, assim como te alcançou, meu irmão, vai alcançar ela também. Meus amados, o reino de Deus, ele é, meus amados, horizontal, ou seja, não há um melhor que o outro, né? Não há hierarquia no reino de Deus, e verticalmente temos apenas a Trindade. Portanto, meus amados, né, jamais pense assim, ah, mas aquela pessoa ali não tem jeito, irmão Bruno, você não sabe o que ela fez, meus amados. Se a pessoa se converte, se arrepende de coração, meus irmãos, se ela compreende o amor de Cristo e toma aquilo para a vida dela, meus amados, Jesus perdoa e ela é conduzida ao reino, meus irmãos. O julgamento não é seu, é do Pai. A salvação não é sua, é do Pai. Ou seja, nós não conseguimos compreender, meus irmãos, o amor de Cristo a partir de um pensamento filosófico humano. Não dá, né? O amor de Deus, ele supera a nossa expectativa, ele supera a nossa visão humana, correto? Ou seja, todos têm essa misericórdia de Deus, correto? Uns aceitam, outros não. Ou seja, todas as pessoas ali que não estão em Cristo são alvos no qual você deve pregar o evangelho, meus irmãos, seja com palavras, seja com atitude, mas não dá para você ficar de mãos cruzadas, né? Lembre-se, né? Se você está em Cristo, meu irmão, você tem amor. E evangelizar é um ato de amor. 1 João 3,14 a 16. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meus amados, quando você passa da morte para a vida, né, ali no batismo, que você é ressurreto em Cristo Jesus, meus irmãos, a primeira coisa que vai inserir em você ou vai aflorar é o amor. Pense nisso. Quando você se batizou ali, meus irmãos, você saiu com o amor que não tinha dentro de você. Se você já tinha, irmão, esse amor foi intensificado. Não deixe, meu amado irmão, você que me ouve, né, tanto aqui no Zoom como lá no YouTube, você que me ouve, não deixe esse amor esfriar, misericórdia, né? Esse amor foi colocado por Deus quando ele passou a habitar dentro de você através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Meus amados, esse amor flui em você. Flui, meu irmão. Pode ser que você não queira utilizar, beleza, escolha a sua, mas está dentro de você. Ah, mas irmão Bruno, eu tenho pouco, como é que eu faço? Fala, papai, me dá mais amor, Deus. Eu preciso entender que eu não posso odiar o próximo com menos de odiar o meu irmão, né? Isso Deus considera como um homicídio. Meus amados, o homicídio não entra no céu. Ou seja, irmão,
Por mais que você seja uma pessoa ríspida, irmão, eu não tenho esse calor, esse desejo aí que no coração não tem, meus irmãos, tá dentro de você. Se você realmente, meus irmãos, passou da vida para a morte, meus irmãos, você tem amor aí. Onde, irmão? Não sei, meu irmão, tá dentro de você aí. Busca em Deus que Deus vai te mostrar. Fala, papai, faz aflorar, meu Deus, esse amor pelas pessoas, que eu possa ter amor pelas almas, que eu possa ter amor pelo meu vizinho que atrapalha a minha vida, que me persegue, pelo meu inimigo, sei lá, pelo meu chefe, não sei, né? Pelo meu parente ali, que nós, por algum motivo ali, não estamos bem. Pai, que esse amor que o Senhor tem, que é imenso, Pai, habite em mim, me dê condições, talvez deixar meu ego de lado ali, para que eu possa mostrar esse amor aqui. Porque eu sei, papai, que quando eu passei da vida para a morte, o seu amor passou a habitar em mim. Ou seja, meus irmãos, é um ato de amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação para nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, meu irmão. Se você não ama, meus irmãos, se você não tem isso aí, cuidado, né? Porque a partir da hora que você é iluminado esse sentimento que a gente viu lá no início, né? Você passa a vida para a morte, meus irmãos, você tem amor aí, né? Ou seja, se você não ama, você não conheceu a Deus, porque Deus, ele é a essência do amor. Se fosse encontrar uma profissão para Deus, meus amados, Deus, ele é o amor, a profissão dele é essa. A função do Pai, meus irmãos, é amar. Como é que você pode servir a um Deus que é amor e você não manifestar esse amor entre você, entre os demais? Não faz sentido, meu irmão, correto? O amor tá aí. Pode ser que tenha timidez, pode ser que tenha dificuldade, mas o amor eu sei, meu irmão, dentro de você. Deixe esse amor aflorar. Se você já tem amor, intensifique, né? Evangelismo é um ato de amor. Eu acho interessante aqui, né? Voltando um pouco lá em 1 João, que ele fala que assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar nossa vida pelos irmãos também, né? Ou seja, irmãos, é uma coisa profunda. Assim como você compreende o amor de Cristo por você, meus irmãos, compreenda esse amor que você tem que ter pelo próximo ali, correto? Evangelismo é um ato de amor. O que é interessante, irmãos, quando a pessoa ali, ela compreende isso, né? Ela se empolga e tal, meus irmãos. Mas tem um processo antes disso. Olha que interessante, 1 Pedro, ó. Antes de santificar o Senhor, seu Deus, vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Por que isso, meu irmão? Se você não santifica, você não separa o seu coração para Deus, meus amados. Se você fala, pai, nesse momento aqui, meu Deus, quero que o Senhor, pai, manifeste, né, do teu amor, me preencha com o teu espírito para quê? Para que eu tenha condições de responder aqueles que vão questionar quando você estiver evangelizando. Aí você vai ver que vai vir perguntas ali, talvez vão afrontar a sua fé, vão afrontar o Deus vivo, meus irmãos, mas você tem que responder o quê? Com mansidão, com carinho, com amor. Ou seja, não dá para você querer, amados, se enviar o evangelho goela abaixo. Não é assim não, meus irmãos. Cristo, quando ele estava aqui no seu ministério aqui na terra, irmãos, foi junto com muito amor, né, que ele evangelizou. Faça-o da mesma forma, né? O terceiro e último motivo, meus amados, é que o dia do Senhor está próximo, né, irmãos? Isso é iminente, né? Ah, irmão Bruno, mas está tanto tempo que esse dia está próximo, aí não chega, como é que faz, meus irmãos? A cada dia que se passa, meus amados, mais próximo está desse dia. Olha interessante, 2 Timóteo 4,3, ó. Porque virá o tempo que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Meus amados, isso aqui é importante. Na atualidade, irmão, você pode ver que a fé está em decadência, a igreja está em decadência. As pessoas não estão suportando mais o evangelho, essa doutrina aqui, irmãos, estão fazendo o quê? Estão dando atenção ao comichão. Estão tornando para si mesmos mestres. Não querem mais Jesus como mestre. Não querem mais a palavra como um caminho para levar até a salvação.
Elas querem fazer da forma delas. Não querem mais ter Deus como seu Senhor. Querem ser senhores de si mesmo. E dessa forma, meus irmãos, eles vão atender o quê? O desejo deles, o desejo carnal. Porque aquele que é espiritual, meus irmãos, ele quer fazer a vontade do Pai. Dessa forma, meus irmãos, eles se desviam da verdade e se voltam a mitos. Meus irmãos, isso é claro dia de hoje, né? A gente pode pegar ali quanta abominação que te vê no meio cristão, no meio evangélico. Por quê, meus irmãos? A Bíblia estava contando isso aqui há 1992 anos atrás, né? Já estava lá já. Se bem que o livro de Timóteo que foi escrito lá no ano 60, 65 depois de Cristo, né? Ou seja, há muito tempo atrás a Bíblia está falando, olha, vai chegar um tempo aqui que não vão suportar essa doutrina não, né? A Bíblia não vai ser mais suficiente. Vão querer modificar, vão querer distorcer ali, vão querer talvez enagrecer a porta ali, né, que é a entrada para o céu, meus amados. Esse tempo já chegou, meus irmãos, correto? Ou seja, não dá, amado, para você deixar. Ah, irmão Bruno, mas semana que vem eu vou iniciar um trabalho de evangelismo. Semana que vem eu vou conversar com aquele trabalho, com meu vizinho, com meu parente, meus irmãos. Faça isso quanto antes, né? É iminente, meus amados, que o dia do Senhor está próximo, né? Como vimos ali, o pessoal vai se apostatar, né? Vamos dizer, da fé. Mas e você, como é que fica nisso? Olha que interessante, ó. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofres aflições, fazes a obra de evangelista, cumpre o teu ministério, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Diz, meu irmão, e você que compreendeu a fé? Você que é maduro, você que entendeu e não quer sair dessa doutrina, meus irmãos, permanece nela, se mantém sóbrio, se mantém na palavra ali, cumpre o teu ministério, meu irmão, correto? Faça a obra de evangelista. Irmãos, evangelista é aquele que evangeliza, meus irmãos, né? Em alguns lugares aqui acabam tendo mais atribuições, meus irmãos, mas de forma bem genérica, irmão, evangelista é o que leva o evangelho, ou seja, cumpra o teu ministério, cumpra o teu chamado lá, faça-o de forma integral, meus irmãos. Deus requer isso de você. Combati o meu combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, meus irmãos. Nós, meus amados, somos soldados de Cristo, meus irmãos, somos embaixadores de Cristo. Meu irmão, combata o bom combate. Sofre as aflições ali, né? Talvez ali as pessoas vão, talvez, confrontar a sua fé, né? Talvez ali vão deixar chateado, vão rejeitar o seu evangelho, não tem problema não, meu irmão, continua, né? Encerra a sua carreira, guarda a sua fé, porque, meus amados, para todos aqueles que conduzem dessa forma, meus irmãos, é guardada uma coroa ali, reservada para o justo juiz, meus irmãos, que nós vamos receber naquele dia, não só, né, como Paulo e Timóteo, mas como todo aquele, meus irmãos, que ama a sua vinda, e quem ama obedece, meus irmãos, ou seja, né, meus irmãos, isso é uma bênção, meus irmãos, que vai se estender para a eternidade, né? Não deixe, meus irmãos, que a timidez, que a zona de conforto impeça você de fazer isso de forma alguma. Eu pulei um slide aqui, irmão, devido ao tempo, né? Meus irmãos, o que eu mais vejo, irmãos, que é importante, o que eu mais vejo, meus irmãos, na atualidade, ou o pecado que eu vejo mais, talvez o pecado que eu mais cometa, que eu acho que os irmãos mais cometem, chama-se negligência. Olha aqui, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Meu irmão, você sabe que tem que evangelizar. Você viu hoje aqui, você viu três motivações, né? A primeira que é uma ordenança de Deus, uma ordenança divina. A segunda que é um ato de amor. E a terceira que o dia do Senhor está próximo, meus irmãos. Você sabe, meu irmão, o que tem que fazer. Se você não faz, meu irmão, você comete pecado. E aí? Você vai continuar pecando para que a graça abunde? Meu irmão, você vai esperar cair lá em Mateus 7:21, mas Senhor, eu peguei em teu nome, Pai, eu fiz milagres, expulsei demônios, meu Deus, e você ouvir de Deus, né, que ele não te conhece, que você praticou o mal, porque você deixou de fazer o bem, meus irmãos, cuidado, né? Meus irmãos, Deus conta contigo, Deus conta com cada cristão, cada pessoa ali no qual um dia da sua vida ali
tomou o jugo leve de Cristo sobre seus ombros, meus irmãos, Jesus conta contigo, meu irmão. Portanto, evangelize, né? Saiba disso. Se você sabe o que é bom fazer, que é necessário, e você não faz, meu irmão, você comete pecado, meus amados. Meus irmãos, para não estender muito de forma breve, irmãos, trouxe 3 motivos aí para que você evangelize, tá bom? E meus irmãos, tenham isso em mente, meus amados. É necessário isso, tá bom? Para você e para todos aqueles que aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém, meus amados? E aqui eu encerro a minha fala. Tá aparecendo aqui na tela que falta 1 minuto, né? Não sei como é que o irmão vai conduzir aqui as próximas palestras, né? Mas